Vamos continuar a resolução do nosso exercício. Nesse vídeo eu vou resolver as questões 6, 7 e 8. A questão 6 diz assim: observe o gráfico abaixo. Tá aqui o gráfico, eu tenho 2 pontos. Eu tenho o ponto P, que tem abscissa 2, que é o valor de x, e ordenada 5. E tem o ponto Q, que é, aproveitando para revisar o plano cartesiano, né? Primeiro o valor de x, que é a abscissa, menos 1, e a ordenada, que é o valor de y, menos 1 também. Tá aqui. A equação da reta que passa pelos pontos, que a gente acabou de retirar do gráfico, é... Vamos lá, equação da reta, não tem nem o que pensar. Vai para o determinante. Você poderia resolver usando o ioiô michachô, só que você teria que calcular o coeficiente angular. Então, vamos para o determinante, que é mais rápido e vocês preferem. Então, eu tenho x, y, que são pontos genéricos, e os valores que eu tenho do ponto P são 2 e 5, 2 para x e 5 para y, e menos 1 e menos 1. Vou usar a mesma regrinha de Sarriz, então eu vou repetir as duas primeiras colunas, e tudo isso tem que ser igual a zero. Vamos lá. Lembrando que para a direita é positivo, para a esquerda é negativo. Multiplicação, vamos fazer o famoso jogo de sinal. Mais vezes mais vezes mais, mais. Com mais de fora, mais. X vezes 5, 5x. 5x vezes 1, 5x. Mais vezes mais, mais vezes menos, menos. Menos vezes mais, menos. Y vezes 1, y. Y vezes 1, y. Mais vezes mais vezes menos, menos. Menos vezes mais, menos. 1 vezes 2, 2. 2 vezes 1, 2. Agora vamos para a esquerda. Mais vezes mais vezes mais, com o menos aqui de fora, menos. Y vezes 2, 2y, 2y vezes 1, 2y. Mais vezes mais vezes menos, menos. Menos com o menos de fora, mais. 1 vezes x, x vezes 1, x. Mais vezes mais vezes menos, menos. Menos vezes o menos de fora, mais. 1 vezes 5, 5. E 5 vezes 1, 5. E tudo isso tem que ser igual a zero. Olhei aqui para as minhas alternativas e já percebi que ele quer a equação geral, porque está igual a zero. Então, vou só organizar as coisas. Primeiro valor de x. Você tem 5 e ganhou 1, porque positivo é seu. Então, você ficou com 6x. Agora, vamos para o y. Você está devendo 1. Lembra que aqui tem 1zinho. Você está devendo 1 e está devendo 2. Negativo você me deve. Então, você está me devendo 3. Você está me devendo 2, ó, menos 2. Lembra do sinal dele? E tem 5. Se você está devendo 2 e tem 5, sobrou 3 para você. É seu, então é positivo. E tudo isso é igual a zero. Aí você olha para as alternativas e diz, Vanessa, nós fizemos alguma coisa errada, né? Porque não tem essa alternativa aqui. Lembra da história das equações equivalentes. Eu posso dividir a equação pelo número que eu quiser, eu posso multiplicar pelo número que eu quiser, desde que eu faça isso com a equação inteira. Então, se não tem essa resposta, ele quer que você manipule, que você encontre uma equação equivalente. Então, como todos os termos aqui, ó, 6, 3 e 3, são divisíveis por 3, e tem muitas alternativas aqui que começam com 2, fica já na cara que ele quer que você divida essa equação inteira por 3, tá certo? Que é um divisor comum. Então, vamos dividir. 6 dividido para 3, 2x. Menos 3 dividido para 3, 1. Então, fica só o y. 3 dividido para 3, 1. E tudo isso tem que ser igual a zero. Lembrando que eu só posso fazer isso se eu fizer com a equação inteira, porque 0 dividido para 3 é 0, ok? Então, a minha equação da reta é 2x menos y mais 1. 2x menos y mais 1 é justamente a nossa letra A, tá certo? Vamos para a sétima questão. Ele diz assim, uma reta tem um coeficiente angular m igual a 1/2. E passa pelo ponto, aí eu estou chamando esse ponto de A, 1 e 0. Aí você diz, não, Vanessa, é fácil, porque aqui ele me deu o coeficiente angular e aqui ele me deu o linear. Nada disso. Esse aqui não é o coeficiente linear, o nzinho. O nzinho é onde a reta corta o eixo y. Então, o x que é 0. Aqui o y é 0. Aqui ele está te dando o ponto aonde a reta corta o eixo x, que é a abscissa, certo? Vamos resolver pelo ioiô michachô que dá tudo certo. Então, eu tenho ioiô michachô. Vanessa, quando é que eu uso o ioiô michachô? Você pode usar ele em várias situações, mas eu estou usando aqui quando? Quando eu tenho coeficiente
angular e tem um ponto que pertence à reta, ou um ponto que passa pela reta, tá bom? Então, o y é genérico, menos o y0 é 0, igual o m, que é o coeficiente angular, ele me deu de graça, 1/2. X é genérico, menos o x0, que é 1. Então, y menos 0 dá y, igual. Aí vamos multiplicar. Lembra que quem está fora do parênteses multiplica todo mundo que está dentro. 1/2 vezes x fica 1/2 de x. Menos 1/2 vezes 1, 1/2. Então, a equação reduzida, e ele quer a equação reduzida, porque a gente já está vendo pelas alternativas, é y igual a 1/2 de x menos 1/2. Então, eu vou procurar 1/2 de x menos 1/2, é justamente a alternativa A, ok? Vamos para a próxima questão. A equação da reta que passa pelos pontos, ó, de novo. Me deu 2 pontos e quer a equação da reta. Eu posso usar o ioiô michôchô, Vanessa? Posso. Só que aí você vai ter que calcular primeiro o coeficiente angular, para depois aplicar no ioiô michôchô. Eu vou fazer essa aqui dessa forma só para mostrar para vocês, mas depois eu faço de novo pelo determinante para não confundir ninguém, ok? Se você quiser utilizar o ioiô michôchô, primeiro você tem que calcular o coeficiente angular. Eu não tenho o desenho, eu não tenho a reta, eu não tenho o gráfico da função ou o plano cartesiano que me mostra essa reta. Então, eu tenho que usar que relação para achar o coeficiente angular? Y de B menos Y de A sobre X de B menos X de A. O Y de B eu tenho, é 4. O Y de A eu tenho, é 0. O X de B eu tenho, é 0. Menos o X de A eu tenho, é 4. Ok? 4 menos 0 é 4. Você tem R$4 e não está me devendo nada. Agora, olha aqui embaixo, cuidado com isso. Você não tem nada e está me devendo 4, então você continua me devendo 4. Mais com menos é menos, porque é uma divisão, então eu faço jogo de sinal. 4 dividido para 4, 1. Então, o coeficiente angular dessa reta é menos 1. Se fosse uma questão que eu pedisse para você só, calcule o coeficiente angular da reta que passa pelos pontos, era só isso, certo? Mas eu estou pedindo a equação da reta. Então, você já tem o coeficiente angular, que é menos 1, e você tem 2 pontos. Você pode escolher o que você achar melhor. Claro que a gente vai escolher o B. Por que, Vanessa, que a gente vai escolher o B? Porque no B o x é 0. Então, esse carinha aqui é o valor do coeficiente linear, que é onde a reta corta o eixo y. Então, a minha equação da reta, que eu sei a reduzida do tipo mx mais n, vai ser igual. O m é o coeficiente angular, é menos 1, x. O m é onde a reta corta o eixo y, ou seja, quando o x é 0, ela passa onde? Passa lá no 4. Então, a equação reduzida da reta é menos x mais 4, que é justamente a letra B, ok? Você veja que eu encontrei a equação reduzida só usando o coeficiente angular e o coeficiente linear. Mas não quero confundir ninguém. Vanessa, até agora, toda vez que a gente estava encontrando 2 pontos e queria achar a equação geral, a equação reduzida, a gente vai para o determinante. Então, vamos para o determinante. Vou pegar um ponto genérico, x e y, e vou colocar o ponto A e o ponto B. 4 e 0, que são os valores de x e y do ponto A, e 0 e 4, que são os valores de x e y do ponto B. Completo tudo com 1, e aplicando a regra de Sarris. Repetindo as duas colunas. E eu sei que isso tem que estar igual a 0 para que os pontos estejam alinhados. Vamos fazer continha. Como aqui tem muito 0, vai ser excelente. Então, aqui tem 0, nem multiplico. Qualquer coisa vezes 0 é 0. Aqui tem 0, também não preciso multiplicar. Agora aqui não tem, então vou multiplicar. Mais vezes mais, vezes mais, vezes mais, mais. 1 vezes 4, 4. 4 vezes 4, 16. Ok? Vamos para a esquerda. Aqui também não tem 0, então eu tenho que te multiplicar. Mais vezes mais, vezes mais, mais. Mais vezes menos, menos. Y vezes 4, 4y. 4y vezes 1, 4y. Mais vezes mais, vezes mais, mais. Mais vezes menos, menos. 1 vezes x, x. X vezes 4, 4x. E aqui no último tem 0, então não vou nem multiplicar. E tudo isso tem que ser igual a 0 para que os pontos estejam alinhados e realmente formem uma reta.
Como eu quero a equação reduzida, que eu estou percebendo aqui pelas alternativas, eu vou deixar o valor de y sozinho. Então, menos 4y, estou só repetindo, ó, com o sinal dele, vai ser igual. Vamos passar todo mundo lá para o segundo membro, para depois do igual, trocando a operação que a gente fala trocar o sinal. Então, o 4x está negativo, positivo. O 16 está positivo, negativo. Lembra que quando eu tenho um valor negativo, a gente multiplica logo por menos 1 para deixar ele positivo. Então, eu tenho aqui, tá negativo, positivo. Tá positivo, negativo. Tá negativo, positivo. Ainda não tá arrumado. Por quê? Porque esse 4 tá atrapalhando. Ele tá multiplicando, eu vou passar ele pro segundo membro dividindo. Então, vai ficar menos 4x mais 16, eu tô só repetindo. E esse 4 tá dividindo todo mundo. Lembra disso, o 4 tá dividindo todo mundo. Então, o y vai ser igual menos 4 dividido para 4 dá 1, mais 16 dividido para 4 dá 4. A mesma respostinha que nós encontramos quando eu usei o coeficiente angular e coeficiente linear para determinar a equação reduzida da reta, que é justamente a nossa letra B, certo? Nós continuamos na próxima aula, correção.